A gente vai preparar aqui um filé a molho madeira. Vamos tirar uma série de mitos, inclusive, sobre o molho madeira, tá? A gente vê por aí uma série de preparações cheias de coisas chamadas de molho madeira que não são necessariamente molho madeira, tá? A gente vai usar aqui vinho madeira, manteiga, farinha e o nosso filé, tá? Se eu não tiver vinho madeira, eu posso fazer com outro vinho? Sim, tá? Por que chama molho madeira? Porque esse filé preparado com esse molho, com esse vinho, tem todo o sabor que o vinho madeira traz, tá? Então ele é um vinho original de Portugal, tá? Da região da Ilha da Madeira. Ele é um vinho extremamente saboroso, aromático, bastante frutado. Então ele traz todo esse aroma para o nosso filé, tá? Você pode usar um vinho tinto, seco, você pode usar um vinho branco, seco, você pode usar um pouco de conhaque. A única diferença é que ele vai ser um filé ao Chateaubriand, né? Se você for usar um vinho, um chateauzão qualquer e um pouco de champignon. Ele pode ser um filé à merlot, se você for usar o merlot, tá? Mas o filé ao molho madeira tem que ser com vinho madeira. Vamos descansar o nosso filé mignon aqui na frigideira, bem quente, ó, gente, tá? E o que a gente vai fazer com esse filé? Outra coisa, se ela não for antiaderente, melhor ainda, tá? Porque ela vai deixar uma crosta maior de todo esse sabor da carne e depois a gente vai deglaciar isso com os outros ingredientes aqui. Quanto tempo a nossa carne vai ficar aqui? Não é um filé mignon muito alto, tá, gente? Até porque eu não queria passar um tempão aqui trabalhando, então assim vocês conseguem entender o processo e não um tempão só olhando a carne, mas pelo menos uns 2, 3 minutos. Não temperei com nada e eu gosto de acrescentar o sal agora, depois que ele começa a selar, tá? Um pouco de pimenta. Então um pouco de sal, um pouco de pimenta. Ah, mas eu não tenho filé mignon, eu tenho outra carne. Sem problema nenhum, dá pra fazer com outra carne também, tá? Cuidado só com o ponto. Se tiver um bifinho mais fininho, por exemplo, você vai dar um tapinha de 30 segundos, 40 segundos de cada lado e retira e usa a frigideira. Esse método de preparação de molho serve para um monte de preparos, tá? Então, molho mostarda, molho Chateaubriand, parisiense e assim vai. Todos eles vão seguir mesmo na linha do deglaciamento aqui do molho. O mais gostoso do madeira é o perfume desse vinho, né? E tem um buquê incrível, gente. Outra coisa, gente. Não fica mexendo a carne demais, tá? Virando, vira, nada. O ideal é que ela fique mais tempo em contato com a temperatura ali e com a superfície da frigideira para fazer uma camadinha bem crocantinha ali. Fazer uma camadinha de carne mesmo, bem selada, tá? Depois de um tempo que a gente vai virar. Olha, é isso aqui, ó. Olha que beleza, gente. Olha só, por mais perto um pouco, com o pratinho para não pilhar, ó, tá? Então, essa crosta é super importante para a carne e é super importante, vou sair da nuvem aqui, para a carne e é super importante para o molho que a gente vai usar, porque parte está aqui, parte está na frigideira, tá? E isso que está na frigideira que a gente vai deglaciar. Tô quase nas nuvens aqui, né, gente? Agora a gente vai virar e selar a lateralzinha dele, tá? Outra coisa importante, gente. Vocês viram que não juntou aguinha, tá, na minha frigideira? O que eu tenho aqui? Só manteiga, ó, tá? Não tenho aguinha. Por 2 motivos. Primeiro, porque essa carne é fresca, não é temperada. E ela estava em temperatura ambiente, não peguei super gelada, tá? Segundo, eu não tenho um monte de filés na minha frigideira, tá? 2 ou 3 no máximo. Se você vai fazer vários, faça aos poucos e não tudo de uma vez. Então vamos selar de todos os lados. Bom, o que a gente vai fazer agora? O meu filé não está no ponto ainda, tá, gente? Ele está bem mal passado ainda, ó. Vocês conseguem ver que ele está molinho aqui ainda. Mas eu vou retirá-lo já desliguei o fogo. Por quê? Porque ele vai acabar de chegar no ponto que a gente precisa
dentro do molho depois, tá? Então eu vou pôr meu filé pra cá. Vou mostrar pra vocês aqui, não sei se dá pra ver bem daí, ó. Ele tá bem molinho ainda, tá, gente? Agora eu tenho uma frigideira suja de carne. E aqui tá todo o sabor do nosso filé, tá? E isso vai vir pro nosso molho madeira, tá? Agora eu vou ligar ele no fogo baixo. 80 graus. Vou trazer para a mistura mais um pouco de manteiga. Como é que a gente pede esse filé pro açougueiro? Esse aqui é um escalope de mignon, tá? Então pede para ele fazer o escalope com a carne. O mignon é uma carne, para quem não viu ainda, uma carne compridinha assim, tá? Parece um rolinho. Em vez de ele cortar com a faca em pé, fazendo aqueles redondinhos que eles usam bastante para fazer envolvidos em bacon, etc., que faz o medalhão, o pessoal chama, a gente pede para ele fazer escalope com a faca deitada e faz escalope alto. Você faz o escalope e depois outro corte. Então meio que na diagonal. E aí ele fica com esse corte meio que na diagonal mesmo da carne, tá? Mas é um escalope de filé mignon. Vamos lá. Manteiga já está toda derretida, ó, gente. Olha que bacana. Ela já está até com uma coloração mais bacana, tá? Mais pro dourado. E eu vou acrescentar, quanto tinha de manteiga ali mais ou menos? Umas 2 colheres de sopa, tá? Eu tirei um cortezinho da largura de um dedo, mas mais ou menos 2 colheres. Vou acrescentar 1 colher de sopa de farinha de trigo. Então assim, molho madeira, não vai creme de leite, não vai champignon, não vai cebola, esquece tudo isso, tá, gente? Deixar essa manteiga com farinha secar um pouquinho, tá? Então quando ela está começando a soltar bastante espuma assim, é que ela já está perdendo água, perdendo líquido. Pra gente prosseguir. Essa farinha, junto com a manteiga, que vão dar o corpo pro nosso molho, tá? Vai ficar aquele molho aguadinho. Ó, ele está começando a fazer uma espuminha aqui no meio, ó. Ela já está secando. Pronto, pessoal, ó. Tá bem cheia de bolinhas, então ela já está mais seca, ela já reduziu bem, você vê que ela movimenta bem menos, ó, do que antes, tá? Agora a gente vai acrescentar o dono do prato, o nome do prato, que é o nosso vinho madeira. Vou voar mais um pouquinho aqui nessa nuvem de aromas. E agora a gente vai finalizar. Agora o fogo bem baixo, tá, gente? A gente vai finalizar o molho acabando de deglaciar essa frigideira toda, tá? Olha que cor linda que ficou, gente. Isso aqui, o que tem nessa cor aqui, basicamente? Olha só. O caldo da carne, que a gente não usou tabletinho, hein, gente? Pronto, já posso desligar, porque essa frigideira tem um fundo bem grosso, tá? E aí, sobrou um caldinho no meu prato. O que que eu faço com ele? Acrescento no molho. Isso aqui é puro sabor, tá, gente? Então agora meu filé mignon volta pra cá. Fica mais alguns minutinhos aqui, coisa de 2, 3 minutinhos, deixa ele descansando no molho, na banheirinha delícia dele. E a gente já serve na sequência, tá? O que você pode fazer se você for demorar mais, né? Então vou fazer o filé antes, mas eu vou ter muito tempo para preparar o molho e servir. Você deixa ele um pouco menos de ponto, então menos passado ainda, forninho, fogo baixo, e deixa ele ali descansando no forno, bem baixinho, só para ele manter quente, para ele não esfriar e esquentar, que isso também prejudica a maciez da carne. Assim, fica super bacana com risoto, para acompanhar um espaguete na manteiga, para acompanhar um purê de mandioquinha, de batata, ou até um arroz branco bem feitinho, simples assim, tá? Batata assada no forno, um pouquinho de azeite, alecrim, fica super bacana, bem aromático. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou servir esse cara aqui, para vocês verem. Prova o sal, vê se falta sal, se falta pimenta e complementa. Outra dica, pessoal,
vai fazer um prato para 2 pessoas, um jantarzinho para a namorada, para o namorado, para a esposa, para a família, para quem você ama, vai servir uma carne alta, bacana, deixa o prato aqui que nem eu deixei, ó, esquentando, tá quentinho o prato, tá? Então sempre põe perto do forno. Se não tem onde pôr perto do forno, não está usando forno, liga o forno baixinho, põe o prato lá um pouquinho, tira. Então quando você puser a carne num prato quente, ela demora mais para esfriar. E aí a gente serve esse cara assim, ó, gente. Pega um pouquinho de molho, arruma ele assim. Risoto, batata assada, um espaguete na manteiga, legumes no vapor, tá? E é isso. Se quiser decorar o seu prato, fazer uma coisa bacana, você pode fazer assim, ó. Pimentinha só passando assim pelo prato, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o ponto dessa carne, tá? Então assim, o filé mignon, o ideal é estar no ponto assim, ó. Espetar ele aqui, ó. Ele tá rosadinho, ó. Tá vendo? Bordinha não, mas ele tá bem rosadinho no meio, bem molinho, mas ele não tem aquele fio vermelho mais, tá, gente? Então, aqui, se ele tiver aquele fio vermelho, ele ainda tá mal passado, tá? E aí ele vai soltar muito caldo no seu prato, ó. Esse aqui não tem caldo no prato, tá, gente? Então, ele tem o molho, naturalmente, mas você vê que não tem um sanguinho saindo, tá? Que é super desagradável, assim, pra quem tá fazendo aquela refeição, né? Quem recebe um prato com sanguinho escorrendo, etc. Então, esse é o ponto da carne, tá? E eu não tô resistindo, e eu vou ter que fazer isso aqui, gente. Eu já digo pra vocês se ficou show. Muito bom. Eu gosto de mais molho, André. Sem problema nenhum. Pega o seu molhinho. Ah, eu gosto do molho mais molinho. Você pode acrescentar um pouquinho de água ali, tá? Pode acrescentar. Eu não acrescentaria mais vinho, tá? Ele vai ficar muito forte de sabor. Mas você pode, dando o ponto que você pretende servir a carne, com um pouquinho mais de água. Não acrescente creme de leite, tá? Não acrescente caldo de carne. Isso aqui já tem sabor mais do que necessário. Aí você vai servindo conforme o prato, tá? Então, assim, eu tô mais demonstrando o preparo do molhinho, a carne. Olha, até agora não tem sanguinho, tá, gente? Por 2 motivos. Primeiro, porque ela tá no ponto certo. Segundo, porque ela ficou uns 5 minutinhos aqui fora, enquanto eu fazia o molho, já descansando, tá? O pessoal fala que a carne lógico, de uma forma grosseira, mas ela estressa demais no fogo e depois ela relaxa. E aí, quando ela relaxa, todos os sucos voltam para o lugar certo, né? Normalmente, quando você esquenta demais, eles fogem do fogo, eles vão da borda da carne para o meio, então acumula todo aquele suco de carne no meio, aquele caldinho, sanguinho, etc, tudo. E aí, se você corta, ele vaza tudo no seu prato. Se você deixa ele relaxando, eles voltam, todos os caldinhos, os sucos, para a sua posição original, e aí ele não sangra, não enche seu prato de sanguinho, tá?